Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite, Everton. Vou deixar gravado aí, né? Então, você assistir aí, os demais Boa colegas aí que noite. não assistiram, poder assistir, né? Bom, na aula de hoje aí, eu vou falar então mais de conceito sobre carga térmica, né? Carga térmica, o que envolve os fatores, né? Para a gente, por exemplo, dimensionar, ter um bom dimensionamento aí de equipamento residencial, né? Um equipamento de refrigeração aí, não de refrigeração, de climatização residencial. E também eu vou dar umas dicas aí de como fazer a SAP, a primeira etapa, que é de carga térmica, que inclusive tem um jeito bem fácil, bem simples, que é usar a planilha que até deixei disponibilizado lá, que é a planilha do anexo da NBR 5858, né? Então a gente vai ler, entender ali o- a situação de aprendizagem e ver como é que faz ali, né? Bom, só que aí antes de iniciar, pessoal, passar um vídeo da indústria e logo em seguida a gente inicia aí. Um minutinho, compartilhar a tela aqui. Hoje a gente vai mostrar como o petróleo que a gente viu saindo lá da plataforma vai virar a gasolina que abastece o seu carro. E para isso a gente veio até a refinaria Presidente Bernardes da Petrobras em Cubatão para conversar com quem entende do assunto e descobrir como é que funciona direitinho esse processo. Bora ver? Você alguma vez já desceu a Serra do Mar por São Paulo pela rodovia Anchieta? Você deve ter reparado que passando por Cubatão tem algumas torres muito altas que parecem umas caixas d'água. Talvez até tenha visto alguma chama ou fumaça saindo de alguma chaminé e tenha ficado curioso se perguntando o que acontece ali dentro. Essa aqui é a refinaria Presidente Bernardes, a primeira grande refinaria do Brasil, inaugurada em 1955, logo depois da criação da Petrobras. Uma refinaria é uma grande fábrica que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, transformando petróleo em produtos. E por isso que é muito comum a qualquer momento você ver essa chama acesa e um pouco de fumaça. Mas calma que essas coisas não são o que parecem. A chama, o flare, é um dispositivo de segurança usado para queimar gases que são descartados em alguns processos. E essa fumaça branca é só vapor de água que foi usada para resfriar alguns equipamentos. O tamanho de tudo impressiona muito. São 6,5 quilômetros quadrados de área, o equivalente a quase 1.000 campos de futebol. E eles têm a capacidade de processar por dia quase 30 milhões de litros de petróleo, mais de 10 piscinas olímpicas, ou 11% do total refinado pela Petrobras. O petróleo que sai das plataformas é transportado de navio até São Sebastião, aqui no litoral do estado de São Paulo. De lá, ele é bombeado por mais de 150 quilômetros de dutos até chegar aqui. Ele vai ficar guardado por um tempo nesses tanques redondos, que são tão grandes que o pessoal aqui chama de maracanãs. Em cada um desses cabe 45 milhões de litros, e o total que pode ser armazenado nessa área é de 300 milhões de litros de óleo. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, então primeiro, pessoal, deixa eu ir na parte dele aqui, né? É, Primeiro, pessoal, a gente tem que ter uma noção, nós aqui como seres, né? Definindo o que é um conforto térmico, né? Bom, o que que se fala de conforto, como se formalmente, informalmente aí, conforto térmico? Você entende aquilo que você se sente, vamos falar, né? Não ser redundante, confortável, né? E do ponto de vista térmico, é aquele que você não sente, vamos dizer, nem calor, né? Nem calor aqui daquele ponto de vista que você fica suado, né? Que é uma melecada ali, e nem com frio, né? Você sente ali bem, né? Sempre sente bem ali, normal, para poder exercer bem, seja uma atividade, né? Uma atividade física, uma atividade laboral, né? Uma atividade intelectual. Então, você se sente bem para poder exercer sua atividade normalmente.
Então, esse conforto térmico, pessoal, ele é entendido como um estado da mente que expressa, então, sua satisfação, né, com o ambiente térmico que o circunda, né? Então, por exemplo, na questão do calor, entre calor seco e calor úmido, ainda é preferível estar em um lugar que é quente e seco do que um lugar quente e úmido. Calor quente e úmido dá uma sensação ruim, né? Porque você está suado, a impressão que você está dentro de uma estufa, tá dentro de um, né, um lugar ali bem ruim, tá? Com pressão mesmo. Então, um lugar que é mais quente e seco é melhor, né? Então, esse ainda pode ser definido também como estado de espírito, também manifesta satisfação com o ambiente térmico. Então, apesar dessa, né, essa assimilação fácil aí da definição, não é simples, né, você colocar isso traduzir isso em parâmetro físico para satisfazer pessoas, né? Então, cada um se sente bem termicamente de uma forma, né? Então, tanto tem pessoas que se sentem bem em ambientes mais quentes, tem pessoas que se sentem bem em ambientes mais frios, tem gente que se sente melhor com o ambiente mais seco, mais úmido, então vai variar de pessoa para pessoa, né? Então não é tão simples assim, tão trivial. Bom, então no nosso metabolismo, pessoal, a gente sabe aí, né, que a gente tem o nosso temperatura ali sempre girando em torno ali dos 37, né? É, então, hora se a gente está com muito calor dentro do corpo, a gente libera esse calor sob a forma de vapor ali, suor, né, para melhorar ali a troca de calor. Se a gente está com frio, né, o que acontece? Nosso corpo ali dá aquele arrepio, arrepia a nossa pele se contraindo de forma então a manter o calor dentro do corpo, para a gente não perder calor por meio, né? Então, isso aí é a nossa forma do nosso corpo regular a nossa temperatura interna, né? Bom, e como é que o nosso corpo humano, né, pessoal, transmite o calor, né? Tem as formas de transmissão, né? Bom, então o calor que é gerado pelo nosso corpo tem que ser dissipado para manter o equilíbrio, né? Então essas trocas de calor a gente fala como troca seca e úmida e são as responsáveis então por manter a nossa estabilidade, né? As chamadas trocas secas são aquelas que ocorrem em função da diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente, né? E o calor trocado é chamado então de calor sensível, né? Aquele que não tem alteração do estado físico, né? Então pode ocorrer por meio da pele, né? Por convecção ou radiação, além da respiração pela convecção. E pode ocorrer a troca seca através de condução, quando o corpo então entra em contato com um objeto que apresenta temperatura inferior, né? Então por exemplo, uma madeira, né, um metal ali que está mais frio, né, ou mais quente, aí ocorre o inverso, né? E nas trocas úmidas são aquelas que então envolvem mudança de fase. E o calor trocado nessas situações, então, a gente chama de calor latente, né? Mudança latente. Então, nesse caso de troca úmida, é evaporação do suor, né? Então, tem o suor ali, fica na pele, e ela é evaporada ali, né? Por intermédio da pele do ar por meio da respiração, né? Então, é uma forma de fazer essa troca úmida, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tem a trocas por condução, vai depender da diferença de temperatura, né, entre as duas superfícies ou corpos onde ocorre contato físico. Tem as trocas por convecção, que é da diferença de temperatura entre a superfície ou corpo e o ar em sua volta, além da velocidade do ar, né? Isso aqui, pessoal, que determina então a questão também de sensação térmica, né? Quando se fala ali, tá 30 graus com sensação térmica, por exemplo, de 20, 23, né? Tem uma diferença muito boa. Por que que é 30? Por que que é 30, 23 e não é 30? Porque 30 é a temperatura normal ali, né, do ambiente. Porém, devido à oscilação, né, do ar, né, da corrente de ar, então essa velocidade do ar, então, ela também auxilia na troca de calor. E essa troca de calor pode dar uma sensação térmica, então geralmente é menor. Então, quando o vento, né? Então, quando se venta, a gente tem a sensação que o clima, né? A temperatura está menor mesmo. Por isso que tem a chamada sensação térmica, que é em função da velocidade do ar, né? Que o ar aqui está em constante movimento, né? Então, quando está o ar parado, assim, em tese parado, que nunca está, né? Ele tem um certo movimento, mas a gente sente que ele não tem ar movimentando. Então, a sensação térmica ela tende a ser maior, porque não está tendo movimentação de ar, ou seja, o calor não está sendo transportado via convecção. Então, dá essa sensação térmica de mais temperatura ao invés de menos, né? Tem as chamadas trocas por radiação, né?
Então, vai depender dessa diferença de temperatura da superfície ou corpos no entorno e as trocas por evaporação. Vai depender da atividade geradora de calor, né? Que é além da velocidade e umidade do ar, né? Bom, pessoal, então, a gente tendo essa noção aí de como é as trocas de calor, a transmissão de calor, a gente então chega na parte importante dessa UC, dessa unidade curricular, que é a carga térmica, né? Então, por exemplo, para a gente ver então o tanto de calor que a gente precisa retirar do meio, né? O meu aparelho de ar-condicionado precisa retirar do meio para poder refrigerar e gerar o conforto térmico para as pessoas que estão naquele ambiente, né? Então, é o tanto de calor que eu preciso, tanto latente quanto excessivo, que eu preciso retirar, né, do meu ambiente para poder gerar as condições de conforto térmico, né? Então, essa estimativa correta, né, é importante para eu dimensionar, né, melhor aí o meu sistema de refrigeração residencial. Essa forma de calcular aqui, pessoal, ela é a mais completa, porque ela leva vários fatores. No dia a dia, né, vocês vão ver que no dia a dia tem uns cálculos que é extremamente simplificado. Ah, olha só o tanto de pessoas e o metro quadrado. Aí você tem tantos BTUs que precisa. Ah, é tantos BTUs por pessoa. É, assim, é válido, sim, porém não é o mais completo, não é o mais indicado, né? Vocês aí como profissional, vocês têm que ter uma noção de tudo que está envolvido, tudo que gera calor no ambiente. Então, por exemplo, na residência de vocês aí, ó, vou pegar exatamente, por exemplo, aí um quarto, né? No quarto, geralmente, a gente vai ter uma janela, tem as paredes, a gente vê qual parede que está em contato ali com o sol. A gente tem que ver também insolação, tanto de sol que infiltra no seu quarto. A gente tem iluminação, quantas lâmpadas tem. É, equipamento eletrônico, bom, a gente utiliza muito aparelho eletrônico dentro do quarto, geralmente é um computador, uma TV, é, ou um outro aparelho ali que gera calor. Então a gente tem que considerar tudo, né? Tudo isso aí, né? Pessoas, né? Quantas pessoas tem no quarto? Só você? Tem mais outra pessoa? Você compartilha o quarto com mais quantas pessoas, né? Só você? Então tem que ver o número de pessoas, a movimentação. Então são várias coisas que a gente tem que levar em consideração. E desses fatores, pessoal, o primeiro que a gente vê aí é o quê? É a carga externa. O que que a gente considera como carga externa? Primeiro, a insolação, né? Então, ao tanto que o sol ali, né? Aquela energia que é transmitida pelo sol, ela vai variar conforme a época do ano. A distância entre o sol e a Terra no período, né? Então, por exemplo, as estações, né? A gente aqui tem duas estações, centro-oeste são aquelas duas estações bem definidas, né? Então, praticamente é quente o ano inteiro, então é quente e úmido em um período e quente e seco em outro período, né? Então, são praticamente duas estações aí que a gente tem. Por exemplo, se for considerar ali já Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aí a gente vai variar mais, vai ter já a presença das quatro estações já mais bem definidas, né? Então, um verão bem quente, uma primavera ali oscilando, bem como o outono e o inverno mais frio, né? Então, a gente vai ter as quatro estações mais bem definidas aí. Bom, e, por exemplo, a energia solar, né, que vai ser essa parte mais significativa no cálculo da carga térmica. Então, é onde ele vai mais contribuir para calcular uma carga térmica. E a gente, então, utiliza artifícios como cortinas ou vidros especiais, né, para, então, atenuar essa característica da insolação, que é o tanto de energia solar que entra dentro do seu ambiente. A condução, né, então, a parcela que tem de condução aquele parcela, então, por exemplo, que vai ser transmitido, no caso da parede, né? O tanto que a sua parede também vai gerar calor dentro ali do seu ambiente. Então, isso também a gente vai levar em consideração se é uma parede só que entra em contato ali com o sol, né? Que toma calor, ou são três, uma, duas, né? Ou seja, o quarto não tem insolação nenhuma. Isso também tem que ser levado em conta. Bom, então, das cargas externas, agora a gente considera as cargas internas, né? Que é que está ali dentro do ambiente. Então, são as pessoas. Primeiro, né? O nosso corpo, ele emite calor e deve ser considerado, né? Se a gente for ver ali um infravermelho ali, a gente vê que o nosso corpo gera calor, até para poder
A gente expulsa calor, né? Dependendo ali para a gente manter a nossa temperatura interna, né? Que é 37 graus. Então a gente também emite calor. Então, por exemplo, um lugar que fica 5 mais pessoas, essa carga vai ser considerada grande. Equipamentos, né, pessoal? Como eu falei, né? Os equipamentos elétricos, eles emitem calor. Então também aumenta a carga térmica, né? Então, quanto mais tempo esses aparelhos ficam ligados, mais a carga térmica incide, né? E equipamentos de maior potência emitem mais calor. Outra fração aí, pessoal, é de iluminação, né? Que também tem que ser levado em consideração. Bom, minha lâmpada é fluorescente, é incandescente, é de LED, né? Então, dependendo aí, eu vou colocar aí qual aquele que eu desejo calcular, né? E o outro é o de infiltração, né, que é a movimentação de ar exterior ao ambiente, né? Então, tanto de ar que infiltra dentro do meu ambiente. Então, eu pondero então o número de janelas, portas ou outros tipos de abertura, né, que tem no meu recinto. Geralmente aí, por exemplo, levando em consideração o exemplo de um quarto, basicamente a porta e janela, né? Não vai ter nenhum outro tipo de infiltração, por exemplo, de movimentação de ar. Bom, pessoal, então basicamente essa aqui é uma forma mais simplificada aí também de fazer, mas porém mais completa do que aquela que eu falei lá no começo, né? De fazer um cálculo de carga térmica, né? Então, eu preciso então levar em consideração esses fatores. Então, é a condução de calor, o calor proveniente da entrada de ar externo, no ambiente que se deseja climatizar, o calor proveniente da ocupação do ambiente com pessoas, iluminação e equipamentos elétricos, a radiação absorvida através de superfícies transparentes e opacas, como vidros transparentes, sem tratamento e vidros jadeados ou com películas, né? E as variáveis que de fato são necessárias para o cálculo simplificado, que também são as dimensões do ambiente a ser refrigerado, como altura, largura e comprimento, número de portas e janelas no ambiente, suas respectivas dimensões, se a janela recebe luz solar, utilização ou não de proteção, como cortinas ou películas, e se há predominância em algum período específico, quantidade de dispositivos elétricos de iluminação e suas respectivas potências nominais, e o número de pessoas que geralmente utilizam o ambiente que se deseja climatizar. Basicamente, pessoal, são esses fatores aqui que eu utilizo para minha carga térmica, né? Então, por exemplo, tem normas específicas, né, pessoal, para o cálculo da carga térmica. Aqui a gente utiliza a NBR 5858, que está em anexo aqui, inclusive. Deixa eu só ver se está aqui, só para mostrar para vocês. Está aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. NBR 5858, está aqui. É uma norma bem antiga. Tá? Vocês vão ver aqui que é bem. Disponibilizei para vocês aí de semana passada. Né, lá, sobre a parte de conforto térmico. Todos os fatores. Aqui, pessoal, esse outro documento aqui, ó, deixa eu só colocar, esse aqui, ó, só ver se é esse aqui, ó, MD climatização, ó. Então tem um exemplo, ó, do anexo, que é justamente o que vocês podem usar ele para calcular, ó. Tem um exemplo aqui, ó, com a orientação, tal, ó, tá vendo? Aqui é para cada um, ó, tá vendo? Porão, cantina. Pode falar, Everton. Esse primeiro exercício do ABA que a gente tem que fazer é basicamente essa planilha aí. Tem que Isso. entregar essa planilha. Isso, essa planilha. Aqui está um exemplo pronto, mas tá vendo? Ó, vocês vão usar só uma planilha, que aqui tá vendo, são de vários ambientes, tá vendo? O ambiente é o patrimônio, que sala do professor, sala um, tá vendo? Basicamente isso aqui que é o anexo. Tá, essa planilha tem que ser feita assim no Excel, tal, ou eu posso fazer manual ali e mandar Pode, um print? pode, pode fazer manual também, se você quiser fazer manual, quiser fazer no Excel, do jeito que você achar mais cômodo para você e para você, os colegas aí, sem problema. Eu coloquei a planilha ali mais para vocês terem uma noção mesmo, o norte. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aí. Deixa eu só ver se tem um pronto aqui. Eu acho que não tem disponibilizado aqui. Ah, tem aqui, ó. A planilha tá aqui, ó. Planilha compartilhar, tá vendo, ó? Tá bem aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Situação de aprendizagem um, atividade um. Aí, tá vendo, ó? Planilha compartilhar. Aí vem a planilhinha aqui, ó. Se quiser utilizar ela também.
Fique à vontade, tá vendo? Ó? É a mesma planilhinha aí, ó. Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó? É só como é que faz aqui, ó, só para vocês terem uma noção. Primeiro vamos entender aqui o que está pedindo a SAP, para a gente então ter uma noção, que aí a gente consegue fazer ó. Então vamos lá, você recebeu então de sua empresa uma ordem de serviço, só fechar isso aqui, pessoal. Uma ordem de serviço com uma demanda importante. Um cliente está construindo um apartamento e enviou o projeto para que seja analisado e elaborado um orçamento para futura instalação de equipamentos de refrigeração e climatização na área da cozinha. Na ordem de serviço constam as seguintes informações sobre a área a ser climatizada e refrigerada. Então aqui eu tenho a chamada rosa dos ventos aí, né? Então meu norte aqui é a minha parede interna, o oeste eu tenho a janela, a parede interna aqui está virada para o sul e o leste aqui eu tenho outra parede interna. Então eu tenho duas paredes internas, três paredes internas e uma externa aqui, né? Onde tem a janela, né? E aqui eu tenho duas portas aqui na parede leste e na parede norte. E as dimensões, então aqui eu tenho 7 de comprimento, 5 de largura, certo? E aqui eu tenho as dimensões da porta. As duas portas têm 1 metro por 2,10. Então aqui eu tenho, ó, dimensões do ambiente. Eu tenho aqui dimensões do ambiente com paredes de alvenaria. Então eu tenho 7 metros de comprimento, largura de 5 e altura de 2 metros e 90. Ou seja, eu tenho 2 metros e 90 de pé direito. E eu vou considerar a largura como uma parede externa voltada para o oeste e as demais paredes todas internas e não condicionadas, ou seja, não tem insolação incidindo sobre essas três paredes. Eu tenho uma janela sem proteção voltada para o lado oeste, como está indicado aqui, e com as seguintes dimensões: largura 1,80 e 1,10 m de altura. Eu tenho duas portas de correr com as seguintes dimensões. Então, 1 metro de largura, 2,10 m de altura, uma na parede leste e outra na parede norte, que ficarão sempre abertos. Então, essa é a condição. Todas essas duas vão ficar sempre abertas, não vão ficar fechadas. Iluminação da área. Eu tenho 4 conjuntos duplos de lâmpadas fluorescentes de 40 watts. Então, dá um total de 320 de iluminação. São 4 conjuntos duplos, então eu tenho 8, né? Então, do conjunto duplo eu tenho de 2 em 2. Então, são 8 lâmpadas de 40, 320 watts. O meu piso, ele é revestido com piso em porcelanato. Eu tenho a cobertura da área em laje de concreto e telhas de cerâmica. Uma ocupação normalmente por 4 adultos e 2 crianças. Também vai ter um forno micro-ondas 35 litros com consumo de 1.450 watts. Um forno elétrico de 42 litros com consumo de 1.560 watts. E utilizam com frequência a torradeira com potência de 450 watts. Além disso, meu cliente informa que deseja atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias, com unidade de congelamento de capacidade de 560 litros e outra para refrigeração e congelamento com capacidade de 470 litros. Então, você deverá analisar as informações apresentadas nessa contextualização e confeccionar um relatório. Pode utilizar já aqui o próprio anexo. Bom, então vocês vão pesquisar e indicar os equipamentos de refrigeração residencial que atendem às demandas dos alimentos, verificando se esses atendem às necessidades indicadas na OS. Apresentar a capacidade ideal do sistema de climatização em BTU e calcular o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando por 8 horas diárias e durante 30 dias no mês. Eu vou calcular também o consumo do sistema de refrigeração também 30 dias mês e 24 horas de uso. Então é considerar nas duas situações, né? Ligando só 8 horas diário e o outro considerando que ele está 24 horas direto. Ok, Mas pessoal? esse aí é o consumo de energia. Isso, é o consumo de energia. Porque eu primeiro preciso saber qual é o meu BTU. A partir do meu BTU eu consigo saber os watts, né? Que eu tenho que fazer a conversão, né? De BTU para watts, né? Que aqui vai ser o BTU hora, vou saber qual que é o meu watt-hora, né? Meu quilowatt-hora aí, que aí eu vou saber o tanto de energia que ele está consumindo, né? Tá, mas primeiro para eu chegar em BTU, eu tenho que transformar também. Isso, não, Aquelas mas informações lá. primeiro aqui, o que a gente vai fazer? Vamos calcular tudo isso aqui, ó.
Então, vamos calcular tudo aqui, tá vendo? Ó, vai chegar em quilocaloria por hora. Aí depois aqui, ó, no quilocaloria por hora, a gente faz a conversão. A gente converte. Converte em BTU por hora. Né? Tem quilocaloria por hora, a Ó, gente chega em só um exemplo aqui, ó. A que ali tá falando ali é um forno elétrico tal de consumo de 1.560 watts. Eu isso. jogo lá, eu jogo na planilha e eu tenho que somar. Isso aqui, não, no caso eu tenho só um, né? É 500, 1560 watts. Não, eu Na, tenho que somar com as outras informações. Eu falo aqui, isso, som- justamente. Só que aqui é aí o, somando tudo, aí eu transformo em BTU. isso, porque primeiro, aqui você vai ter que fazer duas conversões, você está observando? Ó? Então, por exemplo, vamos completar aqui, ó lá, um forno micro-ondas, ó. Então, o micro-ondas, ele é de 1450 watts. Então, eu só tenho um micro-ondas, 1450. Então, aqui eu tenho que converter ele de watts para quilocaloria por hora. Ah, Né? tá, era essa a dúvida. Então não é só somar e transformar em BTU, eu tenho que Não, transformar não. ele primeiro. De watts, aqui ele vai estar em watts, né? Potência aqui em Uhum. watts. E aí eu calculo aqui, certo? Aí aqui também eu vou completar ali o que que eu tenho. Um forno elétrico. Então eu tenho um forno elétrico. Aqui você pode jogar a fórmula também, pessoal. Pode jogando fórmulazinha aqui, porque aqui vamos dizer, tá ele seco aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, só rapidinho. Só ver aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? É, aqui eu calculo um fator, né? Geralmente tem um fatorzinho junto aí, que no caso aqui é 4, né? Multiplica por esse fator. É, pega a potência lá no 42,95, ó. O que seria esse fator? Tá na própria norma aqui. Deixa eu só mostrar para você Ah, tá, aqui. é aquela tabela que está na apostila. Isso, é a tabela que tá na apostila. E é essa aqui também, ó. Quer ver? Deixa eu só voltar aqui na norma. Mostrar a norma de novo para vocês aqui. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Voltar aqui, ó. Deixa eu só vir aqui, achar aqui o anexo. Não, esse não. Peraí. Não, peraí, que é na norma. Só norma que é na norma. Só um minutinho aí, pessoal. Tranquilo. Então, ali para cada parcelinha da minha carga térmica ali, então vai ter um fator. Esse fator aqui ele vai ser mencionado. Então, quer ver aqui, ó? É, lá de aquecimento, deixa eu só ver aqui. Ó, inspeção. Ó, cálculo simplificado, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Janela, insolação, determinar a soma das janelas de cada parede, preencher. Ó, os fatores devem ser selecionados para cada caso. Ó, entende por proteção interna, persianas, cortinas ou similares, e como proteção externa, todos os anteparos capazes de proteger da incidência direta dos raios solares. Os fatores do formulário são para vidros comuns. Para tijolos de vidro, multiplica o fator a usar por 0,5. Tá vendo que cada um aqui vai dar uma. Então já olha a partir da página aqui 10, ó. Página 10 aqui já dá, ó. Ah, vamos ver aqui, ó. No caso ali, Ó, no nosso exemplo ali, a janela está sem proteção. isso. A janela aqui, deixou. Ixi, mas toda hora tem que sair aqui. Deixa eu entrar de novo aqui. Peraí, vou entrar aqui para não ter que ficar saindo no. Eu não tô. Isso, eu tenho que olhar.
situação por situação. Tá vendo, ó? Paredes de alvenaria, 7 comprimento, largura, considerar como parede externa, e as demais paredes internas e não condicionadas. A janela é sem proteção, a janela que é sem proteção, e voltada para o lado oeste. Você considera, né, que a insolação vem do leste, né? Considera que é aquele que o sol nasce no leste, põe no oeste, né? A insolação maior sempre é dos dois lados, né? Leste, oeste, norte, sul, nem tanto, né? Uhum. Aí você também considera isso, ó. Tá vendo, ó? Determinar a área das paredes expostas externamente, multiplicando a largura pela altura. As portas devem ser consideradas como parte da parede, as janelas não. A parede de exposição externa sul deve ser considerada em separado. Sombreadas constantemente por construções adjacentes devem ser consideradas como exposição sul, ou seja, aquelas que são sombreadas, ou seja, chama de interna também, você considera ela como uma parede sul, né? Nesse exemplinho nosso aqui, é praticamente tudo considera como sul, tá vendo? Que é interno, interno, interno. Só essa aqui que vai considerado mesmo com insolação, né? É que a minha dificuldade é saber como que eu vou achar esse fator, como que eu calculo esse fator. Os fatores sempre estão aqui, ó. Então, ó, anotar as áreas selecionadas. Vamos dar uma olhada aqui, ó, vendo a quantidade vezes fator, ó. Ó, iluminação e aparelhos elétricos. Ó, determinar o valor total da potência e dos aparelhos elétricos em uso no ambiente e anotar o resultado na coluna quantidade. Multiplicar esse valor pelo fator correspondente para preencher a coluna quantidade vezes fator. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui geralmente tem os fatores, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui já tem os fatores, ó. Tá vendo, ó? Tá meio ruim de enxergar. Se você depois acessar no seu Everton, provavelmente você vai conseguir Uhum. enxergar melhor. Mas tá vendo aqui, ó, janelas, transmissão. Aqui tem os fatores, ó, vidro comum, ó, 210 o fator, ó, tijolo de vidro 105, né? Considerando ali a janela, ó, janelas por insolação, ó, no norte, sem proteção, o fator é 1000, com proteção interna 480, com proteção externa 290. Aí é a área, você tem que ver qual é o fator, né? Lá norte, nordeste, tá vendo? Certo. Tá, então o fator tá nessa tabela aí. É porque Isso, naquela descrição do texto lá não tava, só tinha que falar, não, calcule o fator, mas não tinha o fator. Não, o fator tá aqui, ó. Se quiser depois já pegar, tá na página 13, ó, o anexo, tá vendo? 13. Aham. Já tá praticamente aqui, ó. Então tem o teto, ó, o teto é em laje, 315 o fator. Em laje, com 2,5 de isolação ou mais, é 125. Entre andares, 55. Ó. Sem teto isolado, 75. Então cada um tem um fator. Ó. No caso de aparelho elétrico, a iluminação e aparelho elétrico é tudo 4, tá vendo? Uhum. Aqui tem outro, ó, portas ou vãos, ó, continuamente abertos e não condicionados, então é 630. Então você vai Que é o nosso multiplicar com caso lá, né? Porque isso, no nosso justamente, tá caso lá, vendo? A porta vai estar sempre aberta, as duas portas, né? Então tá aqui o fator. Você perceber assim, não vamos dizer assim, não é tão complexo, mas cada um tem uma coisinha a ser feita, são pequenas tarefas ali que soma fica uma coisa bem, bem extensa, né? uhum. Mas conseguiu entender aí, Everton? Vai- Não, agora eu consegui entender. Eu Viu? queria que você voltasse naquela planilha que você estava marcando lá. Ah, Só não, para eu... sim. Vamos voltar nessa. Tá falando aqui? Isso, nessa aí mesmo. Aí, É bom, porque no caso aqui ela não está com fórmula. Aí, se você quiser, se você tiver noção de colocar a fórmula aí, quiser fazer a mão também, pode ser também. Se eu colocar a fórmula aqui, sai até mais rápido. Eu coloco o fator aqui, ó, no caso, o fator aqui eu falo assim, é até eu porque esqueci, no é caso 30 é o 4, né? no caso de aparelho elétrico tem a potência ali, que daí você multiplica pelo fator. Isso, você multiplica. Aí aqui No caso da 1400. janela que não no caso da janela que não tem potência, você calcula a área, multiplica pelo fator
Isso e multiplica joga lá pelo. na Justamente. área vezes 14. No caso aqui, o Everton, tem um errinho aqui, não é quilocaloria por hora. Se você está vendo aqui, ó, quilojoule por hora. Então aqui que o watt é o joule por segundo, né? Então é só fazer a conversão de joule por segundo para joule por hora, vai dar na mesma aí. Tá. Não, acho que já está com a fórmula aqui, ó. Olha, acho que está com a fórmula, ó. Coloca 4 aqui, o forno elétrico aqui acho que é 1560, né? Tá com a fórmula já, ó. Só não sei se ele tá, ver se ele tá, só não tá fazendo a conversão. Naquela planilha que está disponibilizado para a gente usar lá, já está com a fórmula. Tá com a Ou no fórmula. seu. Então beleza. Não, é essa aqui que tá essa aqui que tá na planilha de compartilhamento, ó, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Planilha compartilhar, que é justamente essa daqui, ó. Então essa já está com a fórmula, então. Já tá. Não, Aí se beleza. você colocar aqui, ó, na verdade nem precisa. Aqui fez só um exemplo aqui. Aqui tem um outro exemplo. Tá vendo? Aí 42 multiplica por 4 nem, na verdade, nem precisa de joule, quilojoule por hora, nem precisa. Só multiplicar aqui já tem direto. Aí eu coloco a região, no caso aqui eu tô falando Goiás, né? Goiás, aí tem um fator também, a região geográfica também tem um fator aqui, certo? Certo. Você pode colocar aí da região de vocês também, ó. Tá vendo? Coloca aqui, tem uns proteção inexistente, vai ter um fator, ó. Transmissão vídeo comum, é vidro comum, né? É o fator. Aí tem aqui, ó. Aí no final converte, né? O kilojoule por BTU por hora. Aí, por exemplo, aqui você vai ver em torno de, aí, sei lá, 42 BTUs, né? Vou pegar um de 42 BTUs aí. Tá, então o primeiro exercício ali que tem que fazer é isso aí. Isso, é essa parte aí. Tem uma outra aqui, ó. Não deveria, mas eu vou só mostrar aqui a parte do. Aí a outra parte é justamente fazer o congelamento lá, ó. Por exemplo, que ele pede para selecionar um congelador, né? Então, sei lá, eu peguei lá um metal frio, tal, consumo médio de 141 quilowatts por mês. E o congelador e refrigerador, eu coloquei lá um Brastemp, né, BRA 58AB, né, com um médio de 69 quilowatts mês, né? Então, por exemplo, o exemplo do cálculo consumo médio de energia com sistema de climatização, né, funcionando durante 30 dias no mês. Então, 4.385 que eu achei aqui, né? Cadê aqui? Vezes 8 vezes 30 dividido por 1.000. Aí dá esse valor aqui por mês, né? 1.052,4 kW mês. Considerando ele 30 dias e 8 horas por dia, né? Então, 8 vezes 30 dividido por 1.000, que é esse daqui, ó, que é o consumo do meu. Esse aqui é o consumo da minha condensadora, que no caso é meu compressor, né? Onde tem a condensadora tem meu compressor, e é o consumo dele, né? Então, tanto que ele vai consumir ali, ó. Então é 4.385 vezes 8 horas diárias, vezes 30 dias, dividido por 1.000, né? Que aí dá o quilowatt por mês aí, o quilowatt-hora por mês. É o tanto que ele vai consumir ali por mês. E aqui eu tenho um exemplo, né, do sistema de refrigeração. No caso é esse aqui, ó, que é 141. E também do outro aqui, ó, por mês, né? Que é 24 horas, então vai dar 210, né? Que é no caso meu sistema de refrigeração e de refrigeração, né? Ele nunca, vamos dizer assim, não vai desligar, né? Essa informação eu tenho que passar para aquela planilha ou isso aí é uma coisa separada? Não, isso aqui já é separado. Tá. Eu Lembra que posso, faz, eu posso usar lembra, essa fórmula como exemplo, então. pode usar como exemplo, mas o que você vai usar da forma do cálculo é aqui, ó. Que a partir daqui você vai ver qual que você vai utilizar. Bom, aqui eu usei um de 4.080, né?
48 mil BTU hora. Aí a partir do modelo lá, você vai ver no catálogo, que é a partir desse dado aqui, né? A partir desse dado de BTU por hora, você tem que procurar num catálogo, né? Num catálogo de um fabricante, sei lá, Samsung, Carrier, Midea, qualquer um aí, né? Aí você seleciona qual que tem essa potência. Aí você vai ver na unidade condensadora o tanto que ele vai consumir de energia. Ah, ele consome tantos watts, né? Então eu vou, desses watts aí, eu vou ver o tanto que ele vai, considerando que ele vai ficar ligado. Então, 8 horas por dia, 30 dias no mês. Aí eu acho o consumo dele, né? Ah, Maria, eu não dou conta desse trem, não. Não, mas tenta fazer primeiro aí, tenta fazer primeiro aí, Everton, essa parte aqui da tabela, certo? É, até a planilha tava indo bem, mas depois, depois Não, lascou. não, mas mas o mais difícil é justamente a planilha. Assim, o difícil que eu digo assim, é o mais complicadinho de você fazer, montar ela. Aí se você chegar lá no BTU por hora, quando você converte, acha o BTU por hora, aí é o mais simples, que aí você vai ter, aí você procura, você pode procurar. Pesquisa mesmo, isso aqui eu mesmo fiz aqui, eu pesquisei, ó, quero você põe aqui, ó, ar-condicionado, ar-condicionado, 48 mil, olha lá, 41 mil BTUs, ó. Um piso teto, ó, tá vendo? Aí aqui eu, sei lá, primeiro eu acho um aqui, né? Acho qualquer um, beleza. Ó, LG, então eu vou pegar esse LG aqui, né? Bom, então vou supor que eu quero pegar esse modelo da LG. Aí eu vou olhar aqui, ó, especificações técnicas, ó. Se não tiver aqui, você pode pegar pelo fabricante. Ó, aqui não tem, tem só, ó, tá vendo? Tem um código da evaporadora, o código da condensadora, o código do modelo. Tá vendo lá? Voltagem, gás refrigerante, medida da evaporadora. Tá, aí eu quero ver a questão da condensadora, né? Então eu vou pegar um código dessa condensadora aqui, ó. Procurar, vou lá na LG, ó. É, vou no site aqui, ó. Ar-condicionado, 48 mil BTUs, LG. Ó, tá vendo? Ó, provavelmente deve ser até o mesmo. É, bom, galeria, especificação, ó, resfriamento, motor do ventilador, dispositivo. Tem umas marcas que vou dar uma olhada aqui no pegar o que eu fiz aqui. Eu peguei um, por exemplo, ó, da Carrier, ó. Então vou pegar esse da Carrier aqui, ó. Minha mãe está esperando o sinal. Então manda uma foto aqui que eu tô estudando. Vai demorar muito? Deixa eu ver se esse aqui me dá uma informação. Ó, tá vendo? Ó, piso teto, o modelo da evaporadora, o modelo da condensadora, né? Deixa eu só ver se na Carrier aqui ele me dá alguma coisa. Só ver aqui, ó. Carrier. Esse é o split teto. Aí vem aqui produtos, split teto.
Deixa eu ver se tem um, ó, vamos ver se aqui busca, já não, você pode pegar qualquer um aqui, ó, Everton, e ver se tem, quer ver? Eu vou ver esse aqui, ó, Pode ir lá? fixo, cara. Esse aqui não tem de 48 mil. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Aí você está buscando a descrição do produto, né? Achando o Isso, de 48. isso, uns anos de 48. Primeira coisa, achar um de 48 mil BTUs, né? Então, qualquer um de 48 mil BTUs. Primeiro passo, então, Everton, achei meus BTUs aqui por hora, né? Achei meu BTU aqui, vou pesquisar. Ó, ar-condicionado, 48 mil BTUs. Nem vou colocar LG. Ele me dá todas as que eu tenho aqui, possíveis, né? É porque tem fabricantes, por exemplo, a Carrier, eu lembro que ela era mais, você conseguia achar melhor esses dados. Algumas são mais abertas, nem tanto. A Samsung também, eu acho que você consegue. A LG é um pouco mais fechada, não acha tanto. Então, tá vendo? A gente tem aí, ó, LG, Carrier, tem a Midea também, que é a Carrier, a Carrier também é da Midea agora, né? Tem a Elgin, Samsung, então tem vários aí, Tachi, né? Aí você pode pegar qualquer um deles aí, depois ir no fabricante e olhar. Aí, isso aqui eu peguei mesmo lá do fabricante, essa parte, por exemplo, do consumo, por exemplo, da condensadora. Por que que é o consumo da condensadora? Porque justamente na condensadora fica o compressor, então é ele que me gera, ele que gasta energia, né? Ele que ele que demanda energia. Aí a partir dele eu consigo estabelecer, por exemplo, o tanto que ele gasta por dia, por mês em energia, né? Certo. Mas você conseguiu entender aí? Tanto que você viu que não Não é, consigo. vai dar mais trabalho para você essa parte, porque pesquisar ali e tal, achar um modelo, mas não precisa exatamente colocar, não precisa colocar lá Eu um vou modelo, a usar, marca um modelo. eu vou usar a fórmula como referência, achando um valor que eu Não, consegui lá, eu vou usar essa fórmula como referência. tudo bem, sem problema. Mas esse é o caminho mesmo. Vamos dizer, uma espécie de receitinha de bolo mesmo. Chegou ali, você chega na resposta. Mas conseguiu entender aí o caminho? Não, beleza. Aí tem uma outra atividade que é a mesma coisa, só que aí você vai pegar o seguinte, você vai escolher um ambiente aí da sua casa, sua residência, e vai fazer a carga térmica, como se você fosse dimensionar da sua casa aí, do seu ambiente aí. Por isso que eu falei, pode ser um quarto, uma sala, cozinha, o que que vocês escolherem aí, certo? Fica a Que critério de seria, você. seria a mesma coisa daquela planilha. É A aquela mesma, planilha a mesmo. mesma A coisa, mesma coisa. isso aí considerando o ambiente de vocês aí, né? Por exemplo, uma casa de vocês aí. É a mesma coisa. Beleza. É a mesma coisa, só que aí você vai considerar a casa de vocês aí, questão da porta, a largura, a altura, né? Como se vocês estivessem dimensionando para vocês mesmo aí o seu sistema de climatização. Certo. Certinho? Conseguiu Beleza. esclarecer aí? Tá tranquilo? Não, tranquilo. Conseguiu esclarecer? Tran- Aí qualquer dúvida pode entrar em contato aí. Pode pelo grupo lá, tiver alguma dúvida, pode falar aí, pessoal. Eu dou mais um exemplo, a gente faz mais um exemplinho aí, Não, tá tranquilo. certinho? É, A, di- a dificuldade maior era esses dois aí mesmo. não, mas aí tá. Aí agora é só completar aí e a questão mesmo da seleção, que ela é um pouquinho mais complicadinha mesmo, mas aí sai tranquilo. Selecionou ali, você já faz o restante. Ok, pessoal? E aí tem mais alguma dúvida, questionamento aí? Bom, ok, pessoal. Então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, então um questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês aí quando necessário for preciso aí. A gente até utiliza outra abordagem, faz outros exemplos aí, certo? Bom, então é isso aí, turma. Eu vou desejar a vocês então aí uma boa noite aí.
Bom, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Certinho aí, Everton? Fechou então e tá. Fechou. Então é isso Tamo aí. junto. É nóis então. Falou então. Boa noite, pessoal, e até a próxima.